Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-los hoje, neste sábado da quarta semana da Páscoa, no qual hoje a liturgia encerra a semana do Bom Pastor, com uma afirmação poderosa sobre a identidade de Jesus e a missão universal da Igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, iniciando hoje pela primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 ao 52. O cenário é a Antioquia da Pisídia, ainda. Quase a cidade inteira se reuniu para ouvir a palavra de Deus, o que despertou a inveja de alguns líderes judeus. Paulo e Bernabé agem com clareza profética. Ao serem rejeitados por aqueles que deveriam ser os primeiros a acolher o Messias, eles não desanimam, pelo contrário, compreendem que a luz de Cristo deve brilhar para além das fronteiras de Israel. Paulo cita o profeta Isaías: Eu te estabeleci como luz das nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem que a salvação também lhes pertencia, os pagãos ficaram em festa. O texto termina dizendo que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, apesar das perseguições. E a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Quando uma porta se fecha, o Espírito Santo abre janelas e horizontes maiores. E a pergunta é: se nós se deixamos abater pelas rejeições, ou nós vemos as oportunidades como novos caminhos. O salmo de hoje, o Salmo 97, 98. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Este salmo, que é um hino de vitória, que celebra a justiça e a salvação de Deus manifestada diante de todos os povos. A ressurreição de Cristo é o cântico novo, que a terra inteira é convidada a entoar. Deus revelou sua fidelidade e a sua santidade não apenas no segredo, mas aos olhos de todas as nações. E ao Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 14, versículos 7 ao 14, continuamos no discurso da ceia. Jesus aprofunda o mistério da sua unidade com Deus Pai, respondendo à inquietação de Felipe. Felipe pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E é o desejo mais profundo do coração humano, ver a face de Deus. A resposta de Jesus é um misto de carinho e advertência. Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me conheceis? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Não precisamos buscar Deus em abstrações ou filosofias distantes. Ele está na humanidade de Jesus, nos seus gestos, palavras e na sua entrega. Jesus faz uma promessa impressionante. Aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez e até obras maiores. Isso então não significa superar o Jesus. Não significa superar Jesus.
mas que a missão de Jesus continuará através da Igreja, alcançando tempos e lugares que ele, em sua vida terrena, não percorreu fisicamente. O que pedirdes em meu nome, eu o farei. Pedir em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas pedir em total sintonia com sua vontade e o seu projeto de amor. Como os discípulos em Atos dos Apóstolos, nós somos convidados então, refletindo a liturgia de hoje. Podemos estar cheios de alegria, mesmo sob pressão, desde que estejamos cheios do Espírito Santo. A alegria cristã não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas da certeza da salvação. Jesus pergunta a Felipe: Não me conheces? Às vezes estamos perto das coisas de Deus, mas ainda não conhecemos Jesus na intimidade. E este sábado é um convite para olhar Jesus e nele encontrar o colo do Pai. Nós acreditamos que Jesus quer realizar obras maiores através de nós, no nosso trabalho, na nossa família ou na nossa dor. A presença de Jesus quer se manifestar hoje. Hoje a igreja também refletido a palavra, né? Mas um pouco sobre também, hoje no qual celebramos Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Santo Atanásio a história de Santo Atanásio, né? É uma das histórias mais dramáticas e fundamentais para o cristianismo. Ele não foi apenas um teólogo, foi um sobrevivente que moldou o que bilhões de pessoas acreditavam. Um jovem diácono no concílio de Nicéia, Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, um grande centro intelectual da época. Ainda jovem apenas como diácono e secretário do bispo Alexandre, ele participou do primeiro concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Nesta assembleia, ele foi a voz intelectual por trás da condenação do arianismo, a heresia de Ario, que dizia que Jesus era uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio ajudou a redigir o Credo de Niceno, definindo que o Filho é da mesma substância que o Pai. Homógeos, já deve ter escutado essa palavra, né? E aos 33 anos ele se torna bispo de Alexandria. No entanto, o arianismo tinha amigos poderosos na corte imperial. Por defender a ortodoxia de Nicéia, Atanásio tornou-se alvo principal dos imperadores Constantino e mais tarde Constácio II. Sua vida foi marcada por uma resistência hercúlea, 5 exílios ao longo de 46 anos como bispo. Ele foi expulso de sua sede 5 vezes, passando por um total de 17 anos fora de Alexandria. Esconderijos no deserto. Durante seus exílios, ele viveu escondido entre os monges no deserto egípcio. Foi lá que ele conheceu Santo Antão, o pai do monaquismo, e escreveu sua biografia, que se tornaria um best-seller, entre aspas, da época, e inspiraria milhares ao caminho da santidade, incluindo Santo Agostinho. Atanásio contra o mundo, uma frase famosa que resume sua vida. Houve momentos em que se parecia que quase todos os bispos haviam cedido à pressão imperial e ao arianismo. Atanásio permaneceu firme muitas vezes, sendo a única voz de relevo, e não recuar na fé. Doutor da Igreja por sua clareza teológica, seus argumentos não eram puramente teóricos,
Para eles, se Jesus não fosse Deus, a salvação seria impossível. Além disso, ele é fundamental para a Bíblia como a conhecemos hoje. O cânon bíblico, em sua carta festal 39, ele foi o primeiro a listar exatamente os 27 livros do Novo Testamento que usamos hoje, excluindo textos apócrifos. Então, muito bonita a história dele, né? Um pouquinho da história, um pouquinho da reflexão de hoje. Tudo na graça de Deus. Então rezemos assim: Senhor Jesus, tira as escamas dos meus olhos, para que, ao olhar para ti, eu veja o Pai, que eu não me perca em buscas vazias, mas encontre em tua palavra a verdade que liberta. Dá-me a coragem de Paulo e Barnabé, para anunciar a tua luz, e que a alegria do teu Espírito seja a minha força, hoje e sempre. Amém. Senhor Jesus, tira as escamas dos meus olhos, para que, ao olhar para ti, eu veja o Pai, que eu não me perca em buscas vazias, mas encontre em tua palavra a verdade que liberta. Dá-me a coragem de Paulo e Barnabé para anunciar a tua luz, e que a alegria do teu Espírito seja a minha força hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Santo Atanásio, de todos os santos que hoje celebramos, e com a graça de Nossa Senhora, a sua intercessão, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado sábado e nos encontramos amanhã, domingo.